Olá, boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo arquivou na sessão de hoje o inquérito contra o banqueiro André Esteves. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, André Esteves faz parte do banco BTG Pactual. E nesse inquérito ele era acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, entre outros pontos, Esteves teria tentado comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Este caso estava sendo investigado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, mas em 2017 os ministros decidiram desmembrar. E o caso dele, então, passou a ser analisado pela Justiça Federal de Brasília. Na sessão de hoje, então, os ministros julgaram um recurso que foi apresentado pela defesa de Esteves. Todos os ministros consideraram que este recurso era incabível, mas, por maioria, 5-4, determinaram o arquivamento das investigações contra ele por considerar que não havia aí indícios de que ele teria praticado esses crimes. Vamos, então, acompanhar a reportagem. André Esteves chegou a ser preso em novembro de 2015. Segundo a denúncia, o banqueiro do banco BTG Pactual supostamente integrava a organização criminosa criada pelo MDB, o Partido Movimento Democrático Brasileiro. O grupo atuava na Câmara dos Deputados para influenciar, mediante o recebimento de propina, a votação de medidas provisórias. Esteves também teria tentado comprar o silêncio de Nestor Severo para que o ex-diretor da Petrobras não denunciasse um empresário. Para o ministro Marco Aurélio, Esteves não está entre os denunciados e nem existem provas para continuar com as investigações. A própria Procuradoria-Geral da República admitiu não haverem as apurações revelado elementos sobre o envolvimento efetivo, nesse episódio, de pessoas ligadas ao banco BTG Pactual. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli seguiram o relator. As apurações não haviam revelado elementos sobre o envolvimento efetivo de pessoas ligadas ao banco BTG Pactual. O processo está parado há mais de um ano, sem que nenhum fato novo tenha sido suscitado contra o embargante. Dá a impressão de que essa norma é um invento agora liberaloide. Não. Essa norma do habeas corpus de ofício já está no Código do Processo Penal, na sua redação original. Por outro lado, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Rosa Weber foram contra o arquivamento. Para eles, como o caso foi desmembrado em 2017 e estava sendo analisado pela Justiça Federal de Brasília, caberia a essa instância decidir arquivar ou não. Minha compreensão é perceptível que, a rigor, aqui há um intento de rediscutir os pontos já enfrentados, o que, em meu modo de ver, não tem acolhida no âmbito de embargos de declaração. Que deve o juiz da 10ª Vara verificar se os fatos efetivamente são fatos novos, distintos. Se não forem, acho que caberá a ele arquivar. Porém, não penso que a essa altura possa caber ao Supremo fazer essa avaliação. Houve a declinação da competência, o juízo competente. O ora recorrente não é detentor de prerrogativa de foro nessa Suprema Corte. O juízo de origem, a quem declinada a competência, na minha compreensão, é que deve apreciar a matéria. O tribunal decidiu pelo desmembramento, decidiu, portanto, que haveria a jurisdição plena do órgão judicial ao qual declinado. E quem está aqui para falar sobre a sessão é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. O julgamento do pedido de revisão do deputado João Rodrigues começou a ser visto hoje, mas não foi concluído, né? Vai ficar para a próxima sessão. Exatamente, em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que pediu um pouco mais de tempo para analisar, mas também em razão de uma solenidade que havia sido marcada para as 16 horas e a sessão acabou seguindo sem intervalo e terminando um pouco mais cedo. E como as discussões estavam bastante acaloradas e já era a vez do ministro Dias Toffoli votar, ele pediu vista, mas prometeu que talvez na próxima semana esse julgamento seja retomado a partir do seu voto vista. Mas
O deputado federal João Rodrigues, ele foi condenado pelo TRF da 4ª Região do Rio Grande do Sul por 2 crimes que envolvem a lei de licitações, dispensa de licitação fora daqueles casos previstos na legislação e fraude à licitação. E ele foi condenado a uma pena de 5 anos e 3 meses de reclusão. A defesa buscou aqui no Supremo Tribunal Federal, entrou com um pedido de medida cautelar numa revisão criminal para suspender os efeitos da decisão da primeira turma que mandou que ele cumprisse essa pena imediatamente, dando início à execução da pena até que a revisão criminal fosse efetivamente julgada no mérito. O relator dessa revisão criminal e desse pedido de medida cautelar é o ministro Gilmar Mendes, que foi o primeiro a votar. O ministro Gilmar Mendes entendeu que os argumentos trazidos pela defesa eram plausíveis, conheceu dessa revisão criminal, entendeu que a revisão criminal era cabível diante dos argumentos trazidos de que ele não poderia cumprir a pena em razão de uma prescrição alegada, e ele reconheceu que isso efetivamente aconteceu e deferia a medida cautelar para que ele pudesse responder ao processo em liberdade. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, votou também no mesmo sentido, até mesmo, ele disse, para possibilitar que esse deputado federal reeleito nesse último pleito eletivo pudesse ser diplomado como deputado federal mais uma vez para a próxima legislatura, e seguiu também o voto do relator. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu uma questão para se discutir uma preliminar de conhecimento dessa revisão criminal, e ele entendeu que o que se buscava nessa revisão, nesse pedido de revisão e também com a medida cautelar, era rediscutir a matéria que já havia sido decidida, na verdade, contra uma decisão da primeira turma, que não havia conhecido um recurso especial que estava no STJ, mas que subiu ao Supremo em razão da diplomação do deputado federal. E contra essa irresignação, o deputado entra com o pedido de revisão como se fosse um recurso. E o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que não havia fundamentos nem previsto na legislação e nem muito menos no regimento interno para a propositura da revisão criminal e que também não via de forma alguma a prescrição alegada naquela revisão criminal. E acabava não conhecendo, entendeu que não era cabível a revisão criminal. Outros 5 ministros seguiram esse mesmo entendimento. Então, até agora, nós temos 6 votos junto com a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que não é cabível a revisão criminal, e aí ficaria mantida a decisão do TRF, contra 3 votos dos ministros que a conheciam, exceto o ministro Marco Aurélio, não deferia a medida cautelar, apenas o ministro Gilmar Mendes. Mas, como eu disse, esse julgamento deve ser retomado na próxima semana, com o voto vista do ministro Dias Toffoli, vamos ter que aguardar. Obrigado, Karina. Ótimo, até amanhã. Até amanhã.